Olá, boa tarde. Hoje eu vou fazer uma tiragem a pedido de uma cliente minha, que ela queria saber sobre espiritualidade. Na verdade, a espiritualidade do Brasil, né? Ela queria saber como é que vai ficar esse lado, depois de tantos problemas que nós tivemos, né? Com a política, com a pandemia. Ela queria saber como ficaria, a situação do Brasil espiritualmente. Eu expliquei para ela que tiragens de quando envolve muitas pessoas, concurso público, vestibular, causas na justiça, quanto mais pessoas, campeonato de futebol, quanto mais pessoas estiverem envolvidas na pergunta, menos assertivo é o tarô. Então, a gente chama de especulação. O que eu vou fazer agora é uma especulação com tarô, aonde eu vou tentar ver o momento do Brasil para um ano em relação à parte espiritual. E aqui, quando a gente fala do Brasil, né, é a energia que envolve a gente, toda a população. Eu vou usar somente os arcanos maiores por conta da tiragem ser longa e não tomar muito tempo. Então, eu só vou ver com arcano maior, né, e que funciona extremamente bem, vocês vão ver, e vamos ver como vai ficar o Brasil. A casa 1, né, o momento atual, como nós estamos nesse exato momento, espiritualmente, pendurado, olha, muita proteção, né? Tem uma proteção grande, uma egrégora grande envolvendo o país. É um momento que muitas pessoas estão voltadas para esse lado mais da espiritualidade, né? Tentando se conectar com o interior delas. Uma grande massa aí envolvida com um lado muito forte, o lado espiritual. E há uma proteção também, né? A gente pode dizer que há uma proteção espiritual muito grande para o Brasil nesse momento. A energia, né, o motivo, por que eu estou perguntando sobre isso, e aí vem a morte, né? Por que eu estou perguntando para o tarô? Por que eu quero saber sobre espiritualidade? É porque eu quero, né, a morte fala de uma busca por mudanças, uma busca por coisas diferentes, abandonar esse passado de tristeza, de incertezas, né? Não, a gente não aguenta mais sofrimento, a gente quer um mundo melhor para todos nós, a gente quer uma conexão maior com a gente mesmo. Então, assim, a carta da morte é uma carta que traz muita mudança. Então, pode haver aí mudanças muito grandes espirituais no país, e a população, né, está envolvida de uma forma aqui com o pendurado, uma forma muito positiva para fazer essa mudança. A casa 3 é a casa do consciente, né, o que está aí na consciência da população em relação à espiritualidade. O Papa, muito boa também a carta, né? O Papa é o representante de Deus na Terra, né? Uma carta extremamente espiritual, uma carta que fala de muita proteção. Então, nesse momento, as pessoas estão buscando por essa proteção, elas estão clamando por essa proteção. As pessoas estão voltadas mais, assim, não podemos falar que são todas, né? Como eu expliquei no início da tiragem, que envolve muitas pessoas. Mas a energia de consciência hoje é que as pessoas precisam se apegar mais a um lado mais espiritual da vida, né? Então, as pessoas estão buscando mais isso nesse momento. Agora eu vou para a casa do inconsciente, aquilo que a população não sabe a respeito desse envolvimento espiritual que nós estamos hoje. Enamorados. Enamorados fala de bastante influência de energias, né, do entorno. Ele atrai muita energia negativa, como positiva. O Enamorados é uma esponja, né? Então, assim, pode ser uma situação hoje que a gente ainda absorveu muita carga negativa e a gente pode ainda estar sob influência dessa negatividade. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for olhar as outras casas, as pessoas, apesar de toda essa energia que a gente absorveu, a gente quer mudança, a gente está se conectando com esse outro lado mais do divino, né? As pessoas estão buscando mais isso. Apesar da ainda inconscientemente a gente tem uma carga muito pesada do que ficou para trás. Mas com a morte a gente quer essa mudança, a gente quer essa modificação. Eu vou agora para a casa do passado, né? Como estava o passado, e aí está de sol, né? Houve uma proteção muito grande, né? Apesar da gente ter passado por muita situação difícil,
E esse passado, a gente pode falar que é de 6 meses para cá. O lado espiritual começou a olhar pelo Brasil, olhar pela população, e a gente realmente está vendo isso, né? Está tendo um momento de calmaria, a doença já não está matando mais tantas pessoas, não está se falando mais, as pessoas não estão tão apavoradas mais. Então, de 6 meses para cá, as coisas começaram realmente a brilhar novamente aqui no país. Espiritualmente, né, gente? Aqui eu estou falando do lado espiritual, tá? Vamos ver agora o futuro para 6 meses, como nós vamos ficar. Justiça. A justiça bloqueia qualquer coisa, qualquer tipo de energia negativa, né? A justiça é fechada, nada pega a justiça. Então, olha só a situação, o inconsciente ainda com uma energia tanto positiva quanto negativa, alguns positivamente, outros negativamente, depende muito de como a gente está, a nossa vibração, né? O que a gente joga para o universo, como a gente se sente. Eu falo que pensamento é poder, né? Palavras atraem. Então, algumas pessoas podem estar muito focadas em se desenvolver, outras ainda sofrendo pelo passado. Mas a justiça vem dizendo que a proteção está aí, nada vai abalar o país nesses primeiros 6 meses. Nós vamos ter aí uma proteção muito grande espiritual. Vamos ver agora como a população está se posicionando em relação ao lado espiritual, né? Como todo o país está de força aí. A força é uma carta muito boa também, muito positiva. As pessoas estão com o corpo fechado nesse momento, né? As pessoas estão aí realmente se conectando com elas mesmas. Novamente eu falo que não posso falar aqui de toda a população, é muita gente, né? Mas assim, a grande parte, a energia maior é de muito poder, de muita proteção, de muito cuidado com o lado espiritual. Os primeiros 6 meses, como a gente vai estar aí, né, uma síntese, né, um resumo dos primeiros 6 meses, a gente está de eremita, uma carta muito boa também para o lado espiritual, totalmente espiritualizado, totalmente centrado, voltado para dentro dele. O eremita ele tem uma bagagem muito grande espiritual, ele é muito forte espiritualmente. Então, nesses primeiros 6 meses, eu vejo o Brasil muito protegido por o que quer que vocês acreditem. Há uma proteção muito grande, há uma camada de proteção muito grande sobre o nosso país. Amém, né? Que bom. O principal obstáculo que nós sofremos hoje, no lado espiritual, aí está aqui a temperança, né? É a falta de paciência, é a ansiedade, né? Então, a população pode estar no momento, passar por um momento de muita ansiedade, muita precipitação, falta de paciência uns com os outros, muita arrogância, muita inconsistência, desequilíbrio. Então, alguns, né, não vão ser todos, é lógico, alguns estão com essa energia ainda de muito olhar o copo meio vazio, né? E isso pode atrair aí uma certa negatividade, pode atrapalhar a influência de todas essas cartas positivas no lado espiritual nosso. E como vamos ficar para de 6 meses a 1 ano, como o Brasil vai ficar, está de carro. Bem, aí o carro é uma carta que ele é meio aberto, né? Ele é meio... Por ele se achar muito forte, muito potente, ele está aberto a absorver energias negativas e positivas. Então, eu diria que ainda parte da população vai sofrer consequências ainda desse lado espiritual, mas a grande maioria vai estar aí muito conectada com a espiritualidade. E é interessante, né, que o carro é a carta do ano, do mundo, né? É o carro, e a gente finaliza de carro aí no lado espiritual. Eu diria que o carro ele é uma carta que, por ele ter muito livre-arbítrio, muito poder pessoal, ele às vezes fica aberto a influências negativas, mas ao mesmo tempo ele consegue se livrar delas com mais facilidade, né? Ele consegue ter um controle maior desse lado espiritual, mas pede-se aí para as pessoas que estão meio desconectadas com algo maior, que elas tentem se reconectar. Mas eu diria que nos primeiros 6 meses, o Brasil vai estar muito protegido. Então, o obstáculo nosso qual é? É a falta de paciência e tolerância. Então, a gente precisa ficar mais tolerante, mais paciente. E eu sempre explico, a carta do resultado vai depender muito, ela pode não acontecer, vai depender da posição que as pessoas estão, vai depender dos obstáculos, se vão vencer os obstáculos, e aí esse resultado pode ou não acontecer. Então, eu diria que para muitas pessoas vai ser um ano muito, muito forte, muito positivo no lado espiritual.
e alguns ainda vão continuar sofrendo bastante por exatamente olhar pelo lado sempre mais negativo da vida. Então, gente, vamos ser mais positivos, vamos acreditar mais, vamos vibrar de uma maneira, vamos jogar para esse universo palavras positivas, palavras que botem a nossa energia lá para cima, que a gente está precisando disso, e eu acho que a gente está caminhando para melhorar. Muito obrigada novamente. Podem botar alguma coisa aqui nos comentários, o que vocês acharam da tiragem, e semana que vem eu venho com alguma outra coisa diferente, tá bom? Um abração, um bom final de semana para vocês.